Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma homenagem a um autor que eu gosto muito, 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 muito. E ele, infelizmente, faleceu há uns dias atrás por causa de um ataque cardíaco. E eu me senti na obrigação de vir homenageá-los aqui pra vocês. E também, em homenagem a ele, essa semana, até sexta-feira, todos os dias vai ter um livro dele aqui no nosso canal, pra vocês poderem conhecê-lo um pouquinho melhor e se apaixonarem. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today. E aí vocês devem estar se perguntando, quem é esse tal Rubens Fonseca que é tão bom assim? Então, ele é um ex-policial e advogado. Então vocês já devem ter aí uma pistazinha sobre o estilo dele. Pois é, ele faz romances policiais. E romances policiais daqueles bem pesados. Tanto que o nome do estilo dele é conhecido como brutalista. Então, gente, isso já dá pra definir mais ou menos quem é esse homem. Ele faz cada livro. Então, se você é uma pessoa sensível, não leia de jeito nenhum. Vamos homenagear de outra forma, não lendo os trabalhos dele, porque não vale a pena. Bem, mas se você é como eu, que gosta daquelas coisas que mexem bem no psicológico, depois você fica, meu Deus do céu, então leia que você vai gostar. Ele, como um autor pós-modernista, traz nos livros dele ausência de regras e amoralidade, individualismo, hiperrealismo, mistura do real com o imaginário, oralidade cotidiana, liberdade de expressão e muita pornografia, muitos palavrões e uma linguagem às vezes muito chula. Então, muitos livros dele são recomendados apenas para maiores de 18 anos. Então, às vezes, é melhor você, criança, esperar alguns aninhos para poder ler. E quem são os protagonistas e personagens para esse nosso querido autor? Geralmente, ele busca aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, sabe? Ele traz temáticas de matadores de aluguel, prostitutas, ladrões, assassinos. E ele pega essas pessoas para elas mais ou menos contarem o dia a dia delas de uma maneira um pouquinho mais mórbida, entendeu? São livros extremamente secos e objetivos. Quando o narrador, que é o personagem, o protagonista, conta a história deles, eles são extremamente objetivos. O que faz ainda o livro ser cada vez mais brutal. Que é, por exemplo, cheguei, dei 2 tiros, matei a pessoa, ela está deformada. E vai como o mínimo de sentimentalismo possível. Geralmente os protagonistas são pessoas solitárias, complexas, muito inteligentes, mostrando muitas vezes essa falta de sentimento dos personagens, levando eles como mais uma máquina do que realmente um ser humano, sabe? E isso faz com que a gente muitas vezes ainda tenha mais medo do protagonista. Rubens Fonseca, basicamente, em todos os livros dele, traz alguma temática de violência. Ou vai ser violência física, moral, sexual, violência nas palavras, violência nas relações, violência no meio onde as pessoas vivem. Então nunca vai ser um livro que não vai ter violência em nenhuma hora. Quando nós lemos um livro narrado em primeira pessoa, nós lemos os pensamentos e todas as coisas que passam na cabeça dos narradores. Só que, quando a gente lê um livro, por exemplo, de um assassino de aluguel em primeira pessoa, a gente vê as coisas que ele faz e vê como é que ele lida com tudo aquilo. Muitas vezes, quando ele fala que matou e que atirou em não sei quem, de uma maneira fria, a gente, muitas vezes, mesmo se parecendo algo ainda mais cruel, a gente não se espanta tanto, porque a gente está pensando mais ou menos da maneira que ele está pensando. Então, essa estratégia de narrar na primeira pessoa faz com que muitas vezes a gente se pegue torcendo pelo assassino ou pela pessoa que tá fazendo as coisas erradas e tudo mais. A gente quer que aquela pessoa se livre porque a gente conhece o que tá passando na cabeça dela. Quando o Rubens Fonseca traz esse mecanismo da primeira pessoa, é um ótimo mecanismo pra gente poder se autoavaliar. Muitas vezes, quando eu tava lendo o livro O Seminarista, que fala sobre esse assassino de aluguel, eu me vi torcendo por ele. Eu me vi falando, tipo, ele matou, mas não, tudo bem, é porque o cara era pedófilo. Eu falei, não, mas não tá tudo bem, ele não tinha que ter matado a pessoa. Então, esse tipo de livro faz a gente pensar nesse nosso debate da moral e da ética, o que é certo e o que é errado. E isso caminha um pouco também junto com a estratégia que o Rubens tem de não nos dar todas as informações. Muitas vezes nós não sabemos se aquilo que o nosso protagonista tá falando
e pensando realmente aconteceu ou foi algo só da imaginação dele. Os personagens também dificilmente vão falar tudo aquilo que eles pensam. Então, muitas vezes eles tomam algumas atitudes que a gente não entende o porquê eles tomaram essa atitude, ou tem pensamentos que a gente não sabe de onde vieram eles. Então, nós temos que preencher essas lacunas com os nossos pensamentos. Por exemplo, eu acho que ele fez isso por causa disso. Então a gente acaba levando o livro por essa linha de raciocínio. Diferente do que se você pensar de uma outra maneira, que vai acabar levando o livro para uma outra linha de raciocínio. Ele faz muito bem essa jogada de ideias. São personagens muito complexos, mas são personagens também que mexem muito com o lado psicológico. Tem uma identidade muito forte. Então a gente consegue meio que entender as coisas que ele faz e tentar pensar em outras coisas que ele poderia fazer, ter essas características. Todas essas coisas que eles vivem, o cenário onde eles moram, fazem com que a gente também perceba o pano de fundo da obra, que é a sociedade. A gente muitas vezes vê no meio dessas obras sociedades totalmente desfiguradas, sociedades que já estão começando a inverter o que é o certo, o que é o errado e o que não é, porque como uma pessoa, como muitas vezes o nosso protagonista está sendo vangloriado pelas coisas que ele faz, sendo que essas coisas são muito erradas, entendeu? E traz realmente o pior lado da sociedade. Então é um livro que você tem que parar para poder ler com calma, porque não é uma história rasa, é uma história que você pode ser vista de várias maneiras e de vários lados diferentes. E é uma história que junta mais do que uma história, porque é a história do personagem, mas também tem a história do lugar onde ele vive e do meio que ele está. E agora eu vou trazer algumas obras dele aqui para vocês conhecerem e para se prepararem, porque essa semana vai ser todinha dele. Bem, terça-feira nós vamos ter O Seminarista, quarta, O Cobrador, quinta, Agosto e sexta, Carne Crua. O Seminarista fala sobre a história de um matador de aluguel que resolve se aposentar, mas que o passado não consegue se desvencilhar dele de maneira nenhuma. O Cobrador, que fala sobre um cara que é mais ou menos como o Coringa, sabe? E ele decide que vai cobrar da sociedade tudo aquilo que ele acha que ela tá devendo a ele, só que da forma mais mórbida possível. Agosto fala sobre a história daquele atentado que ocorreu em 1954, misturando um pouco com um lado da ficção. Fala sobre aquele atentado que aconteceu com Carlos Lacerda e sobre uma possível relação com outro atentado que o nosso querido detetive está investigando. Então eles acabam trazendo Getúlio Vargas, trazendo vários personagens históricos, criando diálogo com outros personagens fictícios e criando uma história totalmente nova e muito interessante, mas também bem pesadinha. E vamos trazer também Sexta-feira, Carne Crua, que é um livro que fala sobre um cara que ele só se alimentava de carne crua, de animais, pessoas ou qualquer tipo de carne crua mesmo. Bem, também é muito interessante, principalmente agora depois do O Poço, então eu vou tentar fazer alguma relação entre essas duas coisas aqui pra vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, foi essa breve resumida sobre quem é esse grande autor e para vocês saberem mais ou menos sobre o que vai acontecer nos próximos dias aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.